Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, seja na sua casa, seja no seu lar. Nós vamos começar hoje mais uma série de estudos maravilhosa e essa semana nós vamos falar a respeito de Jesus e o estilo de vida cristão. Como que deve ser a vida de um cristão que deseja ter paz e prosperidade. Mas Ariane, prosperidade é ficar rico, é muito dinheiro? Não. Prosperidade é uma vida com Deus, é uma vida próspera, é uma vida feliz, é uma vida abundante. Isso nós temos quando somos abençoados por Deus e vivemos de acordo com os princípios que Deus determinou nessa palavra. Amém? E eu quero ensinar para você e compartilhar com você cada um dos princípios que existe aqui na palavra de Deus. Então não perca, essa semana vai ser uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana em que você vai ter sua vida transformada, sua vida mudada e você vai viver a plenitude que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. E as pessoas ao seu redor vão perceber essa mudança e você vai compartilhar com elas para que elas também sejam transformadas, porque é isso que nós fazemos, recebemos de Deus e compartilhamos para que mais pessoas sejam abençoadas e vivam uma vida plena e feliz. Amém? Então, quando a gente fala de uma vida, de um estilo de vida cristão, a gente fala a respeito de corpo, mente e espírito. Quando a gente fala de corpo, mente e espírito, a gente fala de muitas coisas. Quais são as nossas atitudes, quais são as nossas ações, como está sendo a nossa vida, como que nós temos vivido, como está a área da minha vida hoje, como está o meu casamento, como que está a minha família, como que está a minha vida financeira, como que está... Porque os princípios, eles abrem portas para a prosperidade. A obediência, ela traz bênçãos. A verdade, ela abre caminhos. Não tem como eu viver uma vida de princípios, uma vida de paz e prosperidade se eu vivo na mentira, se eu vivo no engano, se eu vivo no egoísmo, se eu vivo no orgulho. Não tem como. Porque essas coisas, elas precisam ser renunciadas, ser abandonadas. Eu preciso estar com equilíbrio na minha mente, no meu corpo, no meu espírito. Eu preciso estar com tudo saudável e equilibrado para eu ter uma vida abençoada. E nisso nós aprendemos com a palavra de Deus. Porque Deus, Ele ensinou isso para o povo de Israel. E são esses princípios que nortearam aquele povo, através da palavra de Deus, que vão nortear a minha e a sua vida. Para nós entendermos mais um pouco a respeito de princípios da vida cristã, nós precisamos conhecer um pouco mais a respeito do nosso Deus, do nosso Senhor, e depositar diante dele toda a nossa confiança e colocar perante ele todas as coisas que nos trazem ansiedade. E para isso eu quero ler com você um texto que está em Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler aqui alguns versos. Eu destaquei alguns versos na palavra de Deus, diz assim, Mateus 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Nada, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Agora eu vou pular para o verso 31. Portanto não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Aqui vem o maior princípio de todos, a confiança em Deus. Diz assim, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então deposite a sua confiança em Deus. É Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida de mim. É Ele quem sabe das coisas que nós necessitamos. É Ele quem coloca na nossa mesa o nosso alimento. É Ele quem nos dá saúde para a gente sair para trabalhar todos os dias. É Ele quem nos dá o vigor. É Ele quem nos dá a força para conseguir trabalhar e manter a nossa casa, manter o nosso lar, a nossa família. É o Senhor quem nos sustenta. E Ele sabe de tudo que nós precisamos. O nosso Deus é maravilhoso. E não é de hoje que nós andamos ansiosos. Desde a época de Jesus, nós vimos aqui que Ele falou a respeito dos ansiosos. A ansiedade já era um problema naquela época. Então, na realidade, desde que quebramos o elo de plena confiança em Deus, nós passamos a nos preocupar excessivamente com tudo que é nosso. Mas Deus diz assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então coloque Deus em primeiro lugar e Ele vai cuidar de tudo. Que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? Vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O primeiro princípio básico é reconhecer que o propósito de tudo é para a glória de Deus. É o Senhor, tudo que você for fazer, quer comer, quer beber, quer fazer qualquer coisa, quer trabalhar, quer namorar, quer se casar, quer comprar alguma coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória dele. Reconhece Deus em todos os teus caminhos, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém, é Ele quem está no comando da nossa vida. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. É Ele que faz tudo na nossa vida. É Ele quem faz o melhor por nós. É Ele quem nos dá força. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro sempre presente. É o nosso Deus. Então Ele deve ser glorificado, porque nada do que você faz você conseguiria sem Deus. Ainda que você diga, eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia, a Bíblia já está antiquada. Mas tudo que você conhece de bom no mundo hoje veio da Bíblia. Ainda que você nunca tenha lido a Bíblia, ainda que você não saiba se existe alguma coisa boa, se você cumpre algum princípio bom, saiba que esse princípio vem da palavra de Deus. É tudo dele, é tudo por ele. E como Deus considera o corpo humano, para você ver a preciosidade que você é para Deus. Vamos ler ainda em 1 Coríntios, nós vamos ler aqui capítulo 6, o versos 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você foi comprado por um alto preço. Sabe o que vale a sua vida? A sua vida vale o sangue de Jesus. Cada gota que Jesus derramou na cruz do Calvário foi por mim e por você. E hoje, para que eu e você pudéssemos ser morada de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus, morada do Altíssimo. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, mas o Senhor não vai morar em qualquer lugar. Para que Deus habite na sua vida, você precisa limpar, você precisa renunciar a algumas coisas. Sabe aquelas coisas que te prendem ao passado? Sabe aquelas coisas que você não consegue renunciar? O orgulho, a altivez, renuncia isso, a mentira. Que conselhos a Bíblia dá para nós mantermos a nossa mente e o nosso corpo saudáveis? Vamos abrir aqui comigo em Filipenses, no capítulo 4, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O cristão, ele tem que ter bons pensamentos. Ele não pode permitir que entre na sua mente pensamentos ruins, de maldição, de julgamento, de condenação. Porque
Eu não sei vocês, mas às vezes a gente se depara com algumas pessoas que nem nos conhecem, mas nos julgam, falam da gente, tem sentimentos ruins, tratam a gente com arrogância, tratam a gente com raiva, com maldade. Às vezes a gente dá um bom dia, a pessoa não responde, porque cada um dá o que tem dentro de si. Então a vida de um cristão, ela tem que ser diferente, ele tem que ser reconhecido pelos seus bons atos, porque ele tem que ser reconhecido como o pequeno Cristo aqui na terra, transmitindo a luz de Deus. Isso não é uma tarefa fácil, mas com a atuação do Espírito Santo em nós conseguimos fazer isso. Nós acabamos de ver no finalzinho do vídeo anterior que nós somos habitação de Deus, morada do Altíssimo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos santuário de Deus, templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é capaz de moldar o nosso caráter. Sabe aquele orgulho, aquela altivez, sabe aquele julgamento, aquela raiva, tudo aquilo que você sentia e vivia antes de Cristo, isso tudo tem que ser renunciado, abandonado, porque a partir de agora você é uma nova criatura. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E são coisas boas que tem que nortear sua mente. Nós vimos aqui tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é amável. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, vamos cultivar bons pensamentos. O cristão, ele cultiva bons pensamentos. Pensamentos bons, puros, justos e verdadeiros, a exemplo de Cristo. Esses são os pensamentos que norteiam a vida do cristão. E será que Deus, ele deixou alguma alimentação para o ser humano assim que ele o criou? Vamos ler lá em Gênesis 1:29, qual é a alimentação do cristão? E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores. Como deve ser a alimentação do cristão? Qual foi a alimentação que Deus deixou para o homem logo na criação? Vamos ler em Gênesis, no capítulo 1, verso 29. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, primeiramente, Deus, ele deixou a alimentação vegetariana, ele deixou todas as sementes, todas as árvores para que o homem pudesse se alimentar. E logo depois do dilúvio, a gente sabe da história de Noé, o que aconteceu ali. E logo depois do dilúvio, o Senhor permitiu ao ser humano comer alguns tipos de carne. Não são todos os tipos de carne. Estão descritos lá em Levítico, no capítulo 11, quais são os animais puros e os animais impuros. E ao cristão foi permitido comer somente os animais puros, os animais limpos, animais que Deus determinou que nós pudéssemos comer. Então, eu vou falar aqui rapidamente, tá? Eu peço que você confira na sua Bíblia o que está escrito lá em Levítico 11, lá tudo vem falando acerca de tudo que nós devemos comer, o que é puro, o que é impuro, o que é limpo e o que não é. Então, para a gente poder entender, eu vou falar aqui rapidamente algumas características dos animais limpos, animais puros que nós podemos de fato comer. Animais terrestres, está lá em Levítico, do capítulo 11, nos versos 2, 3, 5 a 7, diz lá que são os animais que têm o casco partido e ruminam. São esses os animais que nós podemos comer. Animais aquáticos, Levítico, capítulo 11, versos 9, 10 e 12, diz que são os peixes que têm escamas e barbatanas. Então, peixes sem escamas nós não podemos comer. Aves, em relação às aves, Levítico capítulo 11, verso 13 a 19 e Deuteronômio 14, versos de 11 a 20. No geral, diz que várias árvores são limpas, né, nessa lista, e que as aves de rapina são imundas.
Então, alguns exemplos do que nós podemos comer. Nós podemos comer o boi, nós podemos comer o carneiro, a galinha, o peru, a tilápia, o salmão, merluza. Existem alguns outros tipos, eu falei só alguns dos que nós podemos comer e que são mais comuns aqui, tá? Então, essa deve ser a alimentação de um cristão, uma alimentação que cuida do seu corpo, Por que eu não devo fazer uso de bebidas alcoólicas, nem fumo e nem outras bebidas estimulantes? Por quê? Em primeiro lugar, porque nós já vimos aqui em 1 Coríntios 6,19 que nós somos templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, e que Ele habita em nós. Então Deus, Ele escolheu habitar dentro de mim e de você. Olha que bênção, para nos fortalecer, para nos guiar, para nos dar força, para nos conduzir. O nosso Deus habita em nós. Que maravilha! E a palavra de Deus também mostra pra gente em 1 Coríntios 3, no versos 16 e 17, confirma isso. Diz assim, olha: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Você é tão precioso, você é sagrado para Deus. Então não use coisas que vai destruir, que vai acabar com a sua saúde, coisas que vão destruir a sua vida, que vão tirar o seu ânimo, que vão tirar o seu vigor, que vão atrapalhar o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Eu particularmente, eu não conheço ninguém que fez uso de bebidas alcoólicas, fumos, ou de outras coisas em excesso, açúcar em excesso, sal em excesso, várias coisas a gente coloca aqui junto, coisas que são destrutivas. Eu não conheço ninguém que fez uso de muitas coisas que terminou bem, que a sua vida melhorou, que o seu casamento melhorou, que foi mais próspero, foi mais feliz. Não, mas eu conheço muitas pessoas que fazem uso dessas coisas e a sua vida piorou, e ficou mais doente, e se meteu em um acidente, e aconteceram coisas terríveis, em que ele perdeu o controle, porque uma pessoa, quando ela está sobre os efeitos de bebidas alcoólicas, ou de algum entorpecente, ou de alguma coisa, ela não tem o domínio de si, ela não tem o controle. E como é que Deus vai habitar dentro de você, se nem é você que está no controle da sua vida? O Senhor, Ele quer habitar dentro de você. É de você, você é precioso demais. Você é a habitação de Deus. Olha que maravilhoso, diz aqui, olha, você não sabe que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é sagrado, diz assim, olha, porque você é sagrado. Tem outro verso que diz assim: ei, você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido. O Senhor comprou você por um alto preço, não foi para você perder a sua vida, foi para você ganhar e viver em abundância. E o que a Bíblia declara? Quais são os princípios que a Bíblia declara acerca do casamento, do sagrado matrimônio? Porque a gente sabe que uma das maiores armas de Satanás é tentar destruir aquilo que Deus consagrou. E o casamento é uma das instituições que Deus consagrou lá na criação, no Jardim do Éden. E por isso é tão atacado. Mas o Senhor ama. O Senhor ama um casamento. O Senhor consagrou. Isso é uma instituição sagrada. E quais são os princípios que Deus determinou? Um dos princípios está em Efésios, no capítulo 5, versos 22. Nós vamos ler o verso 22 e o verso 25. Verso 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E aqui algumas pessoas podem dizer: nossa, mas que Deus machista, como uma mulher pode falar que tem que ser submissa ao seu marido? Querido, uma das pessoas que mais valorizou as mulheres quando pisou nesse mundo foi Jesus Cristo. Ele teve até uma seguidora que era uma mulher, até uma prostituta que o seguia, Maria Madalena. Ela era seguidora de Jesus e o acompanhava onde ele ia, ela estava lá junto com os seus discípulos. E Jesus, ele valorizou, ele curou, ele libertou mulheres de opressão. Até mulheres que eram proibidas de conversar com eles, que eram de outros povos. Jesus conversou com aquela mulher lá samaritana.
Então Jesus, ele valoriza as mulheres. E quando ele diz assim, olha, mulheres sejam submissas ao seu marido. Aí ele diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Por um acaso, e ele diz que nós mulheres somos o corpo. Por um acaso, o corpo vai para algum lugar sem a cabeça, ou a cabeça vai para algum lugar sem o corpo. Eles precisam estar juntos em harmonia. Em harmonia na mesma direção, no mesmo propósito, vivendo os mesmos princípios. É isso que Jesus está dizendo. Olha, sujeite-se ao seu marido, não queira ser melhor do que ele, nem maior do que ele, não. Ande junto. O Senhor, quando ele criou Eva, ele criou da costela de Adão. Foi ele do lado, do meio, para andar do lado dele, para andarem juntos no mesmo propósito e não se separarem. Não foi para a mulher ser pisada e humilhada, escorraçada, não. Jesus nunca fez isso e nunca apoiou esse tipo de coisa. Então é isso que ele pede. Ande em harmonia com o seu marido. Ande juntos na mesma missão. E aqui, olha o recado que ele dá para os maridos, que para mim é até muito mais sério do que o das mulheres. Porque nós temos que ser submissas ao marido. Mas olha o marido. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o que a Bíblia fala acerca do vestuário e das joias, como que deve ser a vestimenta, as joias, o adorno, como que uma mulher cristã deve se vestir, deve se comportar. Porque eu concordo com uma frase popular que diz assim, que roupa não demonstra caráter, isso é verdade, mas um caráter transformado também transforma as suas vestimentas. Porque a partir daquele momento que ela é transformada e você olha para ela, pelas suas vestes, pelo seu adorno, pela sua face, pelo seu rosto, pelo que ela usa, você consegue determinar que ela é realmente uma mulher cristã, uma representante de Deus aqui na terra. Então isso fala muito de mim, de você. A nossa aparência demonstra quem nós somos, a que Deus nós seguimos. Então isso é muito importante, e é por isso que está escrito na Bíblia. E eu não estou falando isso por polêmica, nem julgando, nem condenando quem usa, deixa de usar, quem faz ou deixa de fazer, não. Eu vim aqui para ensinar princípios bíblicos, para aqueles que têm o desejo de seguir os princípios da palavra de Deus, que vivam em harmonia com a palavra do Senhor. Então, para a gente entender, o primeiro princípio acerca do vestuário das mulheres, está em 1 Pedro 3, versos 3 e 5. Diz assim a palavra de Deus: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Verso 5: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Então ele diz que o seu adorno seja o seu coração mais do que as aparências. E a gente sabe que, lendo a história, antigamente, olhando o contexto histórico, os adornos, as muitas joias, elas eram representadas por muitos deuses pagãos. Usavam aquilo, as mulheres pagãs, para representar o Deus a quem elas serviam. E o nosso Deus diz: olha, vocês não precisam disso. Vocês são lindas, maravilhosas, e eu vou adornar vocês com o Espírito Santo. Então o brilho do Espírito Santo em mim e em você é que deve ser o nosso adorno. É um coração fiel e temente a Deus, um coração obediente. É isso que Deus espera da gente. E 1 Timóteo 2,9 também fala pra gente acerca disso. Diz assim, ó: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Então o Senhor quer que nós nos vistamos com decência e modéstia. Sempre olhe para você e para o seu armário: é decente, é modesto? Então use. E quais são as orientações bíblicas sobre o convívio cristão? Como deve ser o caráter de um cristão? O que ele tem que renunciar e o que ele tem que viver? A palavra de Deus nos responde aqui em Efésios, no capítulo 4, verso 25, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então,
O Senhor ensina aqui o princípio da verdade. A verdade, ela, por mais que ela doa, ela tem que ser dita, porque é o melhor. Quando você vive em verdade, você vive em Cristo. O próprio Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a representação da verdade. Então mentira não tem lugar na vida de um cristão. Porque quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. É Satanás que vive enganando, que vive mentindo para as pessoas. O cristão, ele não pode viver enganando e mentindo. Ele tem que falar a verdade. Por mais que ele esteja passando por uma situação difícil, que ele fale a verdade. Para que não invente mentiras. De forma nenhuma a mentira deve sair da boca de um cristão. O cristão deve controlar aquilo que ele fala, controlar a sua boca. Porque o verdadeiro cristão, ele tem que ser verdadeiro, falar a verdade com os outros. Ele não pode ser um enganador, porque nós sabemos quem vive de mentir e enganar. E não é isso que um cristão seguidor de Jesus Cristo, que é a personificação da verdade, deve viver. E qual é a outra característica? A outra característica do convívio cristão, ela está em Gálatas capítulo 6, verso 1. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Então o cristão, ele tem que falar, mesmo que ele veja o erro de alguém, veja que alguém cometeu, e ele tem que falar, que ele fale com brandura, que ele fale com amor, com temor a Deus, que ele ensine e corrige segundo a palavra de Deus, e que ele tome cuidado para que ele não caia em tentação, porque quanto mais perto de Cristo, mais tentado nós somos. O inimigo trabalha dia e noite para nos tentar e nos fazer viver aquilo que a gente não quer viver. Mas Deus, o Espírito Santo, se nós permitirmos, Ele também vai atuar na nossa vida para que nós vivamos de acordo com os princípios aqui estabelecidos na palavra de Deus, princípios de Cristo, que vivamos com a verdade, que vivamos com brandura. Espero que você esteja gostando dos princípios bíblicos que nós estamos vendo aqui. E nós vamos aqui para o último princípio dessa série. E é o princípio acerca das autoridades. O que a Bíblia ensina acerca do posicionamento do cristão em relação às autoridades. Está lá escrito em Romanos, capítulo 13, é dos versos 1 ao 4, mas nós vamos ler somente o verso 1 e 2, tá? Por causa do meu tempo de vídeo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, quando você desrespeita qualquer autoridade, você está trazendo condenação sobre a sua vida. E quando eu falo de autoridade, eu estou falando de toda autoridade. Se existe, vamos começar pela autoridade dentro da sua casa. A autoridade da sua casa, quem é? O seu pai, a sua mãe, são autoridades que Deus estabeleceu sobre você. A autoridade, se você é casada, se você é esposa, ou se você é o marido, a sua autoridade é o seu marido. Então a autoridade E qual é a autoridade da sua cidade? É o prefeito. Qual é a autoridade do seu trabalho? É o seu chefe, é o seu líder. Ele é a autoridade. Qual é a autoridade da sua igreja? É o seu pastor. Qual é a autoridade do país? É o presidente da república. Então respeitem as autoridades, porque todas elas foram instituídas por Deus. E se nós não respeitarmos elas, nós estaremos trazendo condenação sobre nós mesmos. Aí você diz para mim, mas ela faz tudo errado, mas ele é corrupto, mas o meu líder é ruim, uma pessoa ruim. Você está falando isso porque você não conhece, querido. Se ele quebra um princípio, a condenação vai vir sobre ele. Mesmo ele sendo instituído, se ele está agindo contra Deus, porque Deus deu a ele o cargo e ele age contra, ele vai pagar por isso perante Deus. Mas não é você que vai ser juiz nem condenador a respeito dele, não. Ele vai se prestar contas com Deus. A sua parte é respeitar as autoridades, como manda o princípio bíblico na Sagrada Escritura. Agora, ok,
Se ele falar para você, agora existe uma forma de você, biblicamente correta, de você não ser obrigado a respeitar essa autoridade. É se ele for contra Deus, se ele for contra um princípio bíblico que Deus ordenou. Então, isso você não deve obedecer. Está lá em Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se ele quebrar algum princípio bíblico, te proibir de seguir a Deus, isso você